Lucas 22, versículos de 14 a 20. Assim diz a palavra do Senhor: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Meus queridos, hoje eu quero falar sobre mesa, uma mesa específica, a mesa com Jesus. A mesa com Jesus é uma mesa onde nós temos um encontro de esperança, porque Jesus é a nossa esperança. Jesus é a esperança de todo crente, Jesus é a esperança de todo cristão, porque nesse mundo em que nós vivemos não há esperança. Em nada que nós olhamos, em nada que nós vemos, em nada que nós vislumbramos neste mundo pode nos dar esperança, porque a esperança só está em Jesus Cristo. Eu já disse aqui, vou repetir, há uma frase que se diz aí que a esperança é a última que morre, né? A esperança é a última que morre. E eu falo, a esperança, ela já morreu há mais de 2000 anos atrás, e numa sexta-feira, e ressuscitou no domingo pela manhã. A nossa esperança é Jesus, porque Ele vive e Ele está presente aqui. E Ele se faz presente em nossa vida. E o fato maior disso é que nós estaremos nessa mesa daqui a pouco, participando aqui da ceia do Senhor, juntamente com os irmãos, onde Jesus se faz presente. E Ele nos abençoará. E Ele tem nos abençoado em nossa vida, porque Ele é a nossa esperança. E a mesa do Senhor é um encontro de esperança. Mesa é um lugar muito significativo, principalmente para o judeu. O judeu não levava qualquer um para a mesa. Tanto é que quando Jesus levava pecadores e publicanos para comer na mesa, os fariseus e escribas, eles ficavam escandalizados. Os legalistas da época, eles diziam: Jesus, o Senhor está comendo com pecadores e publicanos, gente da pior espécie, porque os publicanos, quem eram os publicanos? Eram judeus que traíram a sua pátria e foram ali honrar Roma. Então imagine isso para o judeu, um publicano, imagine um pecador. Então para o fariseu, para o escriba, que eram os doutores da lei, né? Os conhecedores da lei, eles olhavam aquela situação com Jesus, sendo um judeu, falaram: peraí, Jesus é um judeu, como que ele se senta com pecadores e publicanos? A mesa era algo mais importante da vida de um judeu, a parte mais importante da vida de um judeu, onde ali ele olha nos olhos das pessoas, onde ali ele compartilha o pão que é dado pelo próprio Jesus no dia a dia, para a sua sobrevivência, o próprio Deus que o dá ali, e ali naquela mesa há conversas, naquela mesa há intimidades, naquela mesa há relações de afeto, de compartilhar, de partilha. A mesa é algo importante na nossa vida, até mesmo na nossa cultura. A mesa é um dos melhores lugares da casa, né? A cozinha, a mesa, e nós devemos dar valor à mesa, porque Jesus dava valor à mesa. Jesus dava valor à mesa porque Ele passou aos seus discípulos que nessa mesa é um encontro de esperança. O texto que nós lemos deixa claro isso. Deixa muito claro. Jesus aqui, ele estava próximo a sofrer, a passar pela crucificação, todo o calvário ali, né? Todo o sofrimento, toda a dor, a angústia. E ali, nesse momento, né?
ele vai e abre o seu coração diante dos discípulos aonde? Numa mesa. Numa mesa. E nessa mesa, ele diz, no versículo 14, é chegada a hora. É chegada a hora. Diante dos seus discípulos, diante daqueles que o acompanhou durante 3 anos de muita luta, né? De muito treinamento, de muito discipulado de Jesus ali, tete a tete, dia a dia. E Jesus disse para ele, é chegada a hora. É chegada a hora. Que hora que é essa? Que hora que é essa? E eles disseram, e ele disse, é chegada essa hora em que estou aqui com vocês e eu vou sofrer. E vai acontecer o quê? Vai haver trevas. Que horas que é essa? Capítulo 22, versículo 53, fala que hora que é essa. Capítulo 22, 53, um pouco mais na frente. Jesus disse que o quê? Diariamente, estando eu convosco no templo, 22, 53. Não projetas não sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Justamente isso. Jesus diz aqui que é a hora do poder das trevas. As trevas vão reinar. Essa é a hora que Jesus está falando para os seus discípulos. Ele antecipa essa hora. Hora de trevas. Hora do momento mais difícil da caminhada ali de Jesus com os seus discípulos, onde Jesus passaria por todo aquele sofrimento, toda aquela andora, angústia, medo, todos os sentimentos vieram sobre Jesus. Nós podemos perceber isso quando ele ora ao Pai no Getsêmani, onde ele soa gotas de lágrimas, né? Ali não é o sentido literal que Jesus gotas de lágrimas, mas é o tamanho sofrimento. Oi? Sangue, ele soou sangue, justamente, né? Naquele momento não é literal sangue, mas é o momento de angústia, de dor, daquilo que ele ia passar, né? E Jesus ali naquela oração, ele diz assim, Pai, se possível passa de mim esse cálice, se possível, mas que seja feita a tua vontade. Essa é a oração mais difícil que nós temos que fazer como cristão, né? Senhor, tem coisa na vida que a gente não queria passar, mas que seja feita a tua vontade. Não tem coisa que você fala assim, Senhor, eu não queria passar por isso. Jesus sabia que ia passar. A gente muitas vezes não sabe, né? Porque as coisas acontecem na nossa vida como uma tempestade que vem inesperada. A gente não espera e ela cai sobre a nossa cabeça. E agora? Eu fico imaginando essas pessoas que gostam, né, de profecias, né, da irmã Maria, do irmão João, que querem saber a respeito do futuro. E eu falo assim, meu Deus, eu não quero saber, porque eu sei que o dia mau ele virá. E se eu souber muita coisa do futuro, eu vou falar, Deus, eu não queria passar por isso, né? A gente acha que o futuro, né, Deus só vai trazer coisas boas. Não, mas o sofrimento faz parte da vida cristã. O sofrimento é inerente, está embutido aí no chip da criação nossa, do cristianismo. Jesus disse, no mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês vão passar por aflições, dificuldades, sofrimento faz parte da vida cristã, sofrimento é algo inerente à caminhada cristã, que é um caminho estreito, não é um caminho largo, cheio de espinhos, de obstáculos a serem vencidos, justamente para quê? Para que nós venhamos a conhecer mais o Senhor, para que venhamos ser mais maduros na fé, para que a nossa fé seja crescida no Senhor, seja desenvolvida no Senhor. Isso faz parte da vida cristã, é normal. E Jesus fala assim, olha, vai ter um momento de trevas, e ele fala isso, e Senhor, Pai, que seja feita a tua vontade. Essa é a oração que devemos fazer como filhos de Deus, como, né, filhos do Pai Altíssimo. Senhor, tem muita coisa que eu não queria estar passando, mas que seja feita a tua vontade. Eu sei que isso é o melhor para a minha vida, porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. A gente lê esse versículo e acha que é só coisa boa que Deus vai nos dar, mas tem coisas que para nós são ruins, né? Mas é bom para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa maturidade cristã, porque como eu estava dizendo hoje pela manhã, crescer dói, e às vezes o bom jardineiro vai lá podar algumas coisas, algumas galhos da nossa vida, né, para que a gente possa desenvolver, para que a gente possa ter folhas mais verdes, para que possamos gerar mais frutos, né? O jardineiro faz isso. O bom agricultor ele vai ter que dar as podas lá, isso machuca. E o Senhor é aquele que nos moe como uma pedra que moe o trigo, como o azeite que é
de oliva que é espremido ali para virar o azeite, né? Deus faz isso. Deus faz da gente uma laranja, um bagaço, para dar um suco de laranja gostoso, né? Para a vida dos outros, para a glória de Deus. É isso que Deus faz. Então Ele precisa nos moer. E isso fazia parte da vida de Cristo. Ele teria que passar por isso, não porque Ele tinha pecado, não, mas Ele se fez pecado por amor a nós. Ele levou sobre si o quê? Todo o nosso pecado, toda a nossa transgressão, Ele levou sobre si. Jesus levou sobre si todo o pecado, desde Adão até o último eleito. Ele levou sobre Ele. Por isso o peso estava sobre Ele, naquela cruz. E aí Ele fala, olha, as trevas vão reinar, o momento difícil vai passar. É isso que Ele fala para nós. É isso que Ele estava falando para os discípulos. Chegou a hora, gente. Vai ser difícil, muito mais difícil do que vocês pensam daqui para frente. E é isso que Ele diz para nós. É isso que Ele fala para nós. E Ele, então, disse, nesse momento da mesa, Ele desejou ansiosamente. Olha o versículo que diz. Jesus estava à mesa com seus apóstolos, e o versículo 15, ele diz, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Olha, Jesus estava... Você já viu criança, quando você fala para ela, quando eu falo para o Isaac, às vezes, que vai ter festa de aniversário amanhã. O que acontece? Passou 10 minutos, papai, que horas que vai ser a festa? Não, vai ser amanhã, filho, papai falou amanhã, né? Não, mas já não vai ser amanhã, já está escuro, né? Daqui a pouco é amanhã, né, papai? O que acontece? Ele fica ansioso para chegar à festa, né? Porque lá vai ter brincadeira, doce, né, que ele gosta, e aí ele dorme o quê? Ansioso, acorda, papai, já está na hora da festa. Então, ele fica na ansiedade, né? Esse é o sentimento de Jesus. Olha só, Jesus parecia uma criança aqui, com os seus discípulos. Olha o desejo que Jesus tinha de estar com os seus discípulos. Olha que coisa linda. Se você é discípulo de Jesus, Jesus tem esse desejo de estar com você, de sentar à mesa com você, de partir o pão, de tomar o cálice, de te abençoar. A mesa do Senhor é maravilhosa por isso. É uma bênção, a ceia do Senhor. E Ele estava ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes dele sofrer. O que era a Páscoa? Para o judeu, a Páscoa é a saída do Egito. Se lembram lá das pragas do Egito? Qual que era a 10ª praga? A 10ª praga é o quê? A morte dos primogênitos. Então, Deus falou a Moisés, olha, vai morrer os primogênitos, mas o que vocês vão fazer? Vão imolar um cordeiro, e o sangue dele vocês vão passar nos umbrais das suas portas. E aí o anjo da morte, quando passar, não vai matar os primogênitos. Onde tiver o sangue do cordeiro, não vai morrer. E foi isso que aconteceu, né? O sangue do cordeiro. O que Deus estava fazendo? Estava se arremetendo a Jesus. O sangue do cordeiro sobre a nossa vida não traria mais a morte sobre as nossas vidas. É isso, a Páscoa para o judeu é essa saída. Esse é o ponto ali. E Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa, né? Não é o coelhinho da Páscoa. Você está vendo o que é a Páscoa para o judeu e o que é a Páscoa para nós? A Páscoa é a ceia do Senhor. A Páscoa é a ceia do Senhor. É o pão e o cálice. Foi isso que ele disse, né? Depois que vocês matarem o cordeiro, aspergem o sangue e comam o cordeiro. É isso. Então a ceia do Senhor representa a Páscoa. Foi essa a transição que Jesus fez para nós. Olha que coisa maravilhosa. A Páscoa é uma festa maravilhosa para o judeu. Significa a saída do Egito. E a Páscoa para nós é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E Ele reinará. Ele reinará. E Ele diz que Ele vai chegar ao fim, e nós comeremos então essa Páscoa no final, com Ele, né? Ele fala, olha, eu desejo isso ardentemente com vocês, eu desejo viver isso sempre com vocês, mas um dia vai chegar o fim, onde nós estaremos na glória com o Senhor, para sempre, estaremos com Jesus face a face, e a mesa com Jesus. Então, o que significa a Páscoa, né? Onde foi manifestado Jesus. A realidade dos discípulos agora, após a ressurreição de Jesus, é outra. E ela vai ser plenamente estabelecida no final dos tempos. Essa é a Páscoa do Senhor. É Jesus que vai fazer isso. É Jesus que traz para nós o seu reino. O seu reino. O seu reino está entre nós. É o que diz lá em Lucas capítulo 17...
Pode dar uma voltadinha aí? Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21. Diz assim o texto: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Uma versão melhor, né, está entre vocês. Não está dentro de vós, está entre vocês, porque está sendo interrogado para os fariseus. Então, Jesus está dizendo aos fariseus, o reino está entre vocês, porque eu inaugurei o reino. Jesus inaugura o reino dele na terra, porque os fariseus, os escribas, os religiosos, os judeus esperavam um reino político, que o Messias viria e reinaria politicamente, e tiraria o Império Romano do poder. Era esse reino que eles pensavam, nas profecias de Isaías, né? Então, todos os profetas, eles já achavam que Jesus viria dessa forma, e Jesus veio e trouxe que reino? Né? De paz, justiça e alegria. Jesus nos disse isso: meu reino não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria. Esse é o meu reino, que está entre vocês. Esse é o meu reino. E é manifestado através da mesa do Senhor, esse reino também. Esse reino que traz paz, justiça e alegrias, esse reino que está manifestado entre vocês. A gente fala isso, que é o já e ainda não. É o reino de Deus que está entre nós, mas ele ainda não se consumiu. Quando que ele vai se consumir? Quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja. Quando Jesus voltar para vir buscar a sua noiva, a sua igreja, o corpo de Cristo, nós que estamos aqui reunidos, espalhados em toda a face da terra, o corpo invisível de Jesus. Ele virá buscar, e aí o reino então se findará. Depois do juízo final, né? O reino se findará. Para sempre, estaremos com Jesus para sempre, cearemos com Ele para sempre. Para sempre. Coisa linda, hein? Maravilha. Ó, já consegue imaginar? Na glória, na eternidade com Jesus, ceando com Ele, porque, meus irmãos, vai ter comida, vai ter bebida na glória, no novo céus e uma nova terra, né? A gente às vezes pensa, tem aquele entendimento de cristãos, né, que a gente vai para o céu, Deus vai colocar no corpo glorificado 2 asas, né? E a gente vai ser como querubim, serafim, adorando a Deus 24 horas. Não, meu irmão, quem faz isso são os anjos, os serafins, os querubins, eles já fazem isso. Nós vamos andar com Jesus num corpo glorificado, novos céus e uma nova terra. Nós cremos nisso, que Deus restaurará todas as coisas, para a glória dEle. Nós viveremos eternamente com Jesus. E, meus irmãos, é isso. E nós estamos nessa história, no início de Jesus, nesta mesa. Então, todos os meses, uma vez a cada mês, no domingo, né, a gente ceia aqui. E a gente vai fazer isso até o fim, lembrando daquilo que Jesus fez e daquilo que Jesus fará. E é interessante que, diante disso, nós vemos algo interessante a respeito disso, dessa história de Jesus, que é algo maravilhoso. Quando nós percebemos Jesus aqui, quando estava à mesa com os seus discípulos, nós lembramos de algo interessante também, da gratidão. A mesa não é só a esperança, mas também é um momento de gratidão ao Senhor. Capítulo 24, Jesus vai trazer algo muito parecido com o que ele estava passando aqui na mesa, com os discípulos no caminho de Emaús, no versículo 30 e 31, ele diz algo muito parecido aqui. Ele diz assim: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhe deu. Então se lhe abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Quem eram esses? Aqueles que estavam no caminho de Emaús, os 2 discípulos de Jesus, que estavam indo tristes, descendo de Jerusalém, tristes, porque Jesus havia morrido. Jesus morreu, e Jesus atrás só ouvindo a conversa, né? E aí, você viu, rapaz, Jesus morreu, e agora? É o fim nosso, acabou, não tem mais cristianismo. O que a gente vai fazer? Aí Jesus, por que vocês estão tristes? Você não ficou sabendo, não? Jesus morreu, eles não reconheceram Jesus.
Jesus morreu, tá. Aí eu fico imaginando Jesus, né, conversando com eles. Aí, não, tá tarde, vamos lá para casa, vamos. Aí Jesus, vou lá. Aí quando Jesus vai, senta à mesa com eles, o texto fala, senta à mesa com eles, olha a ceia aí, toma o pão, dá graças e parte, e dá a eles. E o que aconteceu? Os olhos deles se abriram. É Jesus, olha o que a ceia fez. Jesus ceiou com eles. E olha o que a ceia, abriu os olhos. Sentado à mesa com Jesus, abre os nossos olhos. Nós vemos a Jesus, nós entendemos o que Jesus quer para nós. É um meio de graça, meus irmãos, sentar à mesa com os irmãos. É um meio de graça onde nós podemos aqui repartir um pão, né? O corpo de Cristo, beber do cálice, que é algo maravilhoso, e trazer à memória aquilo que Jesus fez por amor a nós. E ele, então, recebeu, né, no versículo, voltando ao capítulo 22, versículo 17 e 19, olha o que acontece. Tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós. E o versículo 19, e tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim. Ele recebe o cálice, dá graças. Ele toma o pão e dá graças. Ele tem gratidão no coração. Gratidão é algo que nós precisamos entender. Paulo, a carta aos Filipenses, no versículo 6 e 7, ele diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. Essa ação de graças é o mesmo verbo grego que está aqui, é a mesma palavra grega que está aqui, de dar graças, é a mesma palavra. Gratidão, é a mesma palavra que vai originar justamente o agradecimento ao Senhor, por aquilo que Ele tem nos dado. Agradecer ao Senhor, agradecer por tudo que Ele tem nos dado. Gratidão no nosso coração. A mesa não é só esperança, mas ela é gratidão, gratidão. Gratidão de termos essa mesa, gratidão de termos aquilo que Deus tem nos dado na nossa vida, a família que Ele tem nos dado, bens, trabalho, saúde, uma igreja, uma cidade dessa maravilhosa. Estou gostando daqui, viu, gente? Benção, Tabirito é bom mesmo. E tantas coisas boas, né? Eu sempre falo que a gente tem muito mais a agradecer a Deus do que pedir, muito mais. A gente tem muito mais daquilo que nós precisamos viver, para viver, muito mais. O que Jesus prometeu? Que Ele daria o quê? Comida e veste. Isso aí Ele prometeu. Mateus capítulo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Não vê os pássaros, eles não trabalham, tudo eles comem, não vê os lírios do campo, se vestem melhor que Salomão, não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí no versículo 33 ele fala, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Busque a Deus, meu irmão, busque ao Senhor e as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, roupa para vestir, e comida nós vamos ter, e Deus dá muito mais, dá um teto, dá carro novo, dá casa, dá tantas coisas para nós, tantas coisas, e a gente muitas vezes é ingrato, e a gente, poxa Deus, mas está ruim isso que eu tenho, poderia ter coisa melhor, às vezes a gente acontece, nossa, aqui não está legal, gente, quantas coisas o Senhor tem nos dado, e como está o nosso coração diante do Senhor, será que nosso coração é grato diante de tudo que o Senhor tem nos dado, tem colocado em nossa mesa? Né? E isso a gente tem que parar e refletir. Como está o nosso coração diante do Senhor, diante da gratidão na mesa do Senhor. E no versículo 17 ele diz, receberam um cálice, ele deu graças e disse, que vocês tomem isso, né? O versículo 17. E tomando um cálice, havendo dado graças, diz, recebei e reparti entre vós. Olha que interessante, às vezes não presta atenção no texto. Ele fala, dá graça, recebe um cálice, dê graças, tomem e o quê? Repartem. Uns com os outros. A gente não presta atenção nesse reparte. Partilhem uns com os outros. A mesa também é assim. Né? A gente vai mudar a ceia aqui, né? Cada um vai trocar a ceia. Mas o sentido aqui que Jesus está dizendo é, compartilha a mesa de vocês.
Atos capítulo 2, versículo 45, diz assim: vendendo suas propriedades e bem, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Distribuir é o mesmo sinônimo de partilhar, de compartilhar, de repartir. São sinônimos: distribui, repartam, partilhem. O que a igreja em Atos, a igreja primitiva fazia? Ela vendia suas propriedades e distribuía cada um conforme a sua necessidade. Se houvesse necessidade no meio dos irmãos lá, opa, vamos ajudar falando de tal. Eles vendiam alguma propriedade para ajudar. Falando de tal está passando, está desempregado, vamos ajudar um irmão. Repartam isso. A igreja de Atos entendeu isso. Os irmãos ali entenderam. Olha o capítulo 4, versículo 32 a 35. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo o que tinha. Tudo o que tinha. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Olha aí, partilha, repartição. Não havia necessidade. Olha o bem social que eles faziam. Isso era um reflexo para a sociedade que estava ao redor dele. Não precisa integralizar aí projetos sociais e tudo, é só a gente viver o que a Bíblia diz, ajudando uns aos outros, participando da mesa uns aos outros, frequentando a casa uns dos outros, comendo na mesa uns com os outros, porque no lugar da mesa é onde nós olhamos nos olhos das pessoas, partimos ali a nossa dificuldade, onde nós derramamos a nossa lágrima, às vezes de dor, de tristeza, de uma angústia, de um medo. É a mesa é uma bênção, gente. Tem gente que não gosta de mesa em casa. Mesa é uma bênção. Estou até comprando uma semana lá para colocar em casa lá, né? Mesa é uma bênção, gente. Nós precisamos aprender a viver na mesa, uns com os outros. A mesa é de Deus, viu? A mesa é de Jesus. A mesa nos une, a mesa nos fortalece, a mesa cria laços entre nós, para que nós sejamos uma igreja forte, uma igreja atuante. Como que a igreja de Atos era conhecida? Pelo amor que havia entre eles. Isso era reconhecido lá pelas pessoas de fora. As pessoas olhavam assim, como eles se amam, como eles cuidam uns dos outros, como eles vivem essa comunhão, né? A comum união em Cristo Jesus, né? Isso é importante. Mas hoje nós vivemos num mundo egoísta, egocêntrico. Pessoas só pensam nela. Nós vivemos neste mundo. Esquecemos, não há mais mesa em casa. Hoje cada um come num quarto, né? Cada um pega o seu prato, come no quarto, não tem horário para nada, não existe mais mesa, não existe mais oração, não existe mais agradecimento do alimento. A gente vai vivendo a vida corrida, louca, desesperada deste mundo. A gente entra na corda deste mundo. Opa, peraí, vamos frear, gente. Vamos frear. Vamos voltar à comunhão. Vamos voltar à mesa. É isso que Jesus está nos ensinando. É isso que a igreja deve vivenciar. Lucas capítulo 19, versículo 19 a 20 diz então: e tomando um pão, tendo dado graças e partindo, ele lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos, de muitos. Meus irmãos, aqui Jesus, ele se dá em favor de nós. Jesus fala assim: esse é o meu corpo que é dado para vocês. Eu dei, por livre e espontânea vontade. Não foi por pressão do Pai. Ele se deu, ele se doou. E ele fala que foi derramado em favor de vocês. Foi por vocês, foi por amor por vocês. A salvação não é de graça. Por que não é de graça? Porque foi um alto preço que foi pago. Então é pela graça. Não fala, a gente tem que mudar, né? Ah, salvação é de graça. Não, salvação é de graça. Ela teve um custo alto. A morte de Jesus, o sofrimento de Jesus naquela cruz. Ela foi pela graça. É um favor que nós não merecíamos. Que Jesus, pelo seu amor e todo o seu sofrimento naquela cruz, se deu em favor de nós. Foi derramado em favor ao meu favor e ao seu favor. E nós vemos isso em toda a criação, né? Porque Deus criou o mundo perfeito, a relação dele com Adão perfeita, mas houve a queda, e com a queda, o que acontece? Deus levanta um povo, através de Abraão, a promessa é feita a Abraão, em que a sua descendência, ela viria, incontável,
E Deus usa a vida de Abraão, estabelece Israel. E aí, depois disso, vem Jesus, morre naquela cruz, ressuscita, e aí estabelece a igreja. Nós somos agora o novo Israel de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. E um dia nós estaremos o quê? Em novos céus e uma nova terra. Nós seremos recriados. Deus trará a nós toda a perfeição daquilo que Ele criou um dia. Muito melhor, né? Muito melhor. É isso que Jesus está falando através da ceia, através do pão e do seu sangue. Eu dei em favor de vocês, eu derramei o meu sangue em favor de vocês. Lembram lá da criação? Gênesis capítulo 3, versículo 15, que ali é o proto-evangelho, é o início do evangelho, onde o pecado veio sobre o homem, e a partir daquele momento o homem estava morto, não tinha mais solução, era o inferno o destino dele, e Jesus fala, não, peraí, vai vir um que vai pisar a cabeça de Satanás, mas ele vai ferir o calcanhar, vai ser sofrimento, vai ser dor. Então, meus irmãos, tome cuidado com essas pessoas, esses irmãos que às vezes não têm entendimento, falam, pisa na cabeça do diabo. Meu irmão, quem é nós para pisar na cabeça do diabo? O único que pôde pisar na cabeça do diabo foi Jesus, já pisou. Não precisa pisar mais não, gente. Ele já pisou na cruz. A morte na cruz foi Jesus pisando na cabeça do diabo, porque ali acabou, né? Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou, por isso que ele venceu a morte. Quando ele morre, ele vai até o inferno, e ele então recupera, né, as chaves ali, e a vida eterna passa a ser algo essencial a partir de Jesus. A partir de Jesus. E é isso que nós devemos viver, sabendo que Jesus levou sobre ele toda a maldição. E Jesus é aquele que tem a vitória, é o vencedor, tem todo o poder em suas mãos. E tomando o pão, no versículo 19, ele deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, este é meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Em memória de mim. Essa memória é o que nós devemos sempre nos lembrar. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Essa questão da memória é algo que liga ao passado, ao futuro. É isso. É isso que Jesus está falando, é isso que Paulo está falando. A morte, essa memória que Jesus está falando, é a memória do passado e do futuro, do que vai acontecer. Por isso, quando nós estamos ceando o pão e o cálice, nós devemos lembrar, Jesus morreu naquela cruz, o seu reino foi estabelecido, e um dia o seu reino se findará. Ela liga o passado ao futuro. Olha que bênção, você tem certeza disso. Não precisa duvidar, a mesa é a esperança, é gratidão e é memória, é partilhar a bênção de Deus para nós. Tem um escritor chamado F.F. Bruce, um teólogo reformado, pastor também, ele diz algo interessante em relação à memória. Ele fala assim, no sentido bíblico, memória é mais do que um exercício mental, envolve uma compreensão do que está sendo lembrado. Na festa da Páscoa, os participantes se unem aos seus antepassados no Êxodo. Na Eucaristia, que é a palavra que é usada, né, em dar graças, que é a ceia, ali naquele momento, que é usado muito pela Igreja Católica, né, romana, mas é um termo bíblico, diz então que na Eucaristia os cristãos experimentam a presença real do seu Senhor. Assim como a refeição da Páscoa era um memorial da saída do Egito, o partir do pão deveria ser um memorial de Jesus após a sua partida, que é o Êxodo, que aconteceria em Jerusalém. Esse é o significado da memória, de que une o passado ao futuro, e nós temos essa certeza de que Jesus partiu, mas Ele voltará. Por isso que nós ceiamos, pela volta de Jesus, que um dia nós estaremos com Ele eternamente. Versículo 20, então, diz aí, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. A nova aliança, o que significa essa nova aliança? Nova, né? No original, no grego, significa nios, que é substituição. Então, essa nova, substituir ao quê? Essa aliança significa renovação. Então, nova, substituição, e aliança, renovação. Então, Deus está substituindo a antiga aliança, renovando-a, os seus votos. Não tem renovação de votos? Então, Jesus
fez isso. Essa nova aliança é renovando os votos que ele fez desde lá de Adão. Depois Abraão, depois Noé, depois Abraão, e assim Deus renova os seus votos. E essa é a nova aliança que ele fez. Ele substitui e renova essa nova aliança. Essa é a nossa nova aliança, a ceia do Senhor, que era a Páscoa. É a ceia do Senhor, que liga então ao passado, ao futuro. E isso é o quê? É um sacramento, é um meio de graça. É um meio de graça que o Senhor nos dá. Diante disso, dessa mesa, nós devemos parar então e refletir sobre tudo isso que foi falado na palavra do Senhor, de que ela é um local de esperança. Guarde isso. A mesa do Senhor é um local de esperança. A nossa esperança está em Cristo Jesus, que Ele morreu, ressuscitou, está vivo, está presente, e Ele voltará para buscar a sua igreja, e nós não precisamos temer em meio a este mundo que nós vivemos, diante de tudo que nós estamos vivendo. E é um local de gratidão e de repartir aquilo que nós temos. Gratidão por aquilo que Deus tem nos dado. E diante daquilo que Deus tem nos dado, que nós venhamos ter um coração generoso, de repartir, de partilhar com aqueles que estão ao nosso redor, para que assim nós saiamos daqui, diante dessa mesa, revigorados, com a nossa luz mais acesa, com o nosso sal salgando mais, para ser bênção neste mundo. Que Deus nos ajude, que Deus fortaleça a nossa fé nesse momento tão significativo para nós.